Então, pessoal, vamos lá, né? Na aula de hoje, como a gente mencionou, a gente vai estar falando sobre três outros teoremas ou técnicas de análise de circuito para circuito de corrente alternada. No caso, agora a gente vai estar falando um pouco do teorema da superposição, que nós vimos lá em circuito CC, né? E a grande vantagem do teorema da superposição em corrente alternada é em casos como esse aqui, onde eu tenho frequências angulares, as fontes com frequências angulares diferentes. No meu ponto de vista, o teorema da superposição ele acaba gerando mais trabalho do que outros teoremas. Mas nesse caso aqui, a única forma da gente solucionar seria com o teorema da superposição, da gente analisar cada um separadamente e somar as contribuições de cada um, tá? Então, para esse exercício aqui, ó, a gente tem 30 seno de 5t, uma fonte de tensão, né? E eu tenho uma fonte de corrente 2 cosseno de 10t, tá? Então, lembrando lá o teorema da superposição, eu analiso o circuito, né? Com cada uma das fontes, né? Então, eu vou encontrar VO somente com essa tensão, encontrar a contribuição dessa fonte de tensão para essa tensão em cima do capacitor. Depois vou analisar com a fonte de corrente e a contribuição para o meu capacitor também, tá? Então, iniciando lá para a fonte de tensão. Para a fonte de tensão, que é 30 seno de 5t, eu vou ter um ômega de 5 radianos por segundo, e eu vou dizer que minha fonte é 30 com ângulo zero, né? Não tem nenhuma fase lá, tá? E aí eu vou até para capacitância e indutância, aqui eu tenho, para cada uma das frequências ele vai ter um correspondente ali, né? Então, nesse caso aqui, para 0,2 farad, fazendo a conta lá, o menos J sobre ômega C, vai dar menos J ohms, e para 1 Henry, eu vou ter J 5 ohms, tá? Então, nosso circuito no domínio da frequência, ele vai ficar assim, ó, 30 com ângulo 0 graus, 8 ohms, aqui o meu capacitor, aqui vai estar o VO, vou chamar de VO', menos J, e aqui J5, certo? Se eu pego, então, basicamente, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que encontrar a tensão entre esses dois pontos aqui, certo? Então, para critérios ali, eu posso achar o menos J paralelo com J5, isso vai nos dar menos J 1,25 ohms, o equivalente paralelo desses dois caras aqui. Daí eu posso fazer por divisor de tensão, né? Então, eu posso fazer divisor de tensão entre o equivalente desses dois e o de 8 ohms lá, para facilitar. Divisor tensão vai ser VO', vai ser igual a menos J 1,25 divididos por 8 menos J 1,25 com 30. Como é ângulo zero, eu deixo só 30 ali, que é o suficiente. Isso vai nos dar 4,631 com ângulo menos 81,12 graus, tá? Isso em volts, né? Passando isso, voltando para o domínio do tempo, VO' vai ser igual a 4,631 seno de 5t menos 81,12 graus. Isso em volts, tá? Essa é a primeira parcela que nós temos aí da minha tensão, tá? Então, vamos lá para encontrar nossa segunda parcela, tá? Então,
para fonte de corrente. Deixar aqui marcado para ficar mais fácil de achar depois. Para a fonte de corrente, que é 2 cosseno de 10t, né? Por enquanto, pessoal, vamos deixar cosseno. Como a gente vai ter que separar, a gente não vai somar esses dois sinais depois, né, a correspondente. Então, a gente pode deixar em forma de cosseno ali, sem maiores problemas, tá? Então, isso aqui vai ficar com 2 com ângulo 0 graus. E a frequência vai ser 10 radianos por segundo, tá? O 0,2 farad vai corresponder a menos J 0,5 e o Henry, o 1 Henry vai ser equivalente a J 10 ohms, tá? Então, isso vai dar, o nosso equivalente vai ficar algo assim, ó. Mais ou menos VO, duas linhas, aqui o menos J 0,5, aqui J 10 ohms, aqui uma fonte de corrente 2 com ângulo 0 graus, em amperes, né? E eu tenho esse cara aí para eu analisar, tá? Então, se eu imaginar aqui, pessoal, como é que eu vou achar esta tensão VO duas linhas, que é entre esses dois caras aqui, né? Uma das formas de eu fazer é simplesmente eu encontrar quem que é a tensão em cima do meu capacitor ali, tá? Então, encontrando a tensão em cima do meu capacitor, resolvi o problema. Então, se eu chamar isso aqui de I, uma corrente I fasorial, tá? E eu dizer que o meu impedância Z1 é o menos J 0,5, tá? E o meu Z2 vai ser igual a 8, essa resistência paralela com esse outro cara, J10 aqui. Então, meu Z2 vai ser algo em torno de 4,878 com mais J 3,9, certo? Então, eu posso encontrar esse I por divisor de corrente, tá? Divisor de corrente vai ser Z2 divididos por Z1. Z1 mais Z2. Isso aqui vezes 2 com ângulo 0, né? Isso aqui vai me dar uma resposta de 1,0481 mais J 0,069 ou 1,05 com 3,77 graus. Não cometi nenhum erro aí matemático nas contas que eu fiz anteriormente, tá? Então, o meu VO duas linhas vai ser igual I vezes Z1, certo? E isso aqui vai nos retornar um valor VO duas linhas igual a 0,525 com ângulo de menos 86,23 graus, tá? Então, no domínio do tempo, VO duas linhas vai ser 0,525. Aí volta o cosseno, tá? Não é seno, ele continua sendo cosseno, porque lá no início ele era cosseno. Cosseno de 10t menos 86,23 graus. Então, o meu VO total vai ser VO' mais VO duas linhas, certo? Então, VO vai ser 4,631 seno de 5t menos 81,12 graus, mais 0,525 cosseno de 10t menos 86,25 graus. Beleza? E essa aí é o nosso teorema da superposição.